Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre propriedades de sistemas discretos. Isso aí, existem algumas propriedades e a gente vai começar pelo sistema sem memória. Pela definição, o sistema sem memória é aquele que tem uma saída no tempo n igual a zero, depender apenas da entrada nesse mesmo tempo n igual a zero. Tá? Então aí temos dois exemplos, aí, como pode ser visto, y de n é igual a x quadrado de n. Isso aí é considerado um sistema sem memória, pois o x aí está dependendo apenas do instante n. Já no segundo exemplo, y de n igual a x de n mais x de n menos 1, a gente tem o y de n dependendo de dois sinais x de n. Um que só depende de n e outro que depende de n menos 1. Devido a essa parte aí, x de n menos 1, esse sistema é considerado um sistema com memória. Tá? Então, para definir se um sistema é com ou sem memória, é verificar se a parte da entrada que está no sistema depende ou não de instantes anteriores ou futuros. Tá? O outro sistema que nós temos é o sistema aditivo. Tá? Um sistema aditivo é aquele cuja resposta é uma soma de entradas é igual à soma de entradas das entradas somadas separadamente. Tá? E o exemplo que eu dou, a forma como eu costumo fazer, é usando duas transformações. Fazer a transformação de x1 mais x2, e fazer a transformação de x1 e depois mais a transformação de x2. Essa transformação é você substituir tudo que tem dentro desses colchetes pelo x anterior. Tá? Então vamos para um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Se a gente tiver um sistema y de n igual a x ao quadrado de n dividido por x de n menos 1, nós temos nesse sistema aqui duas entradas, né? O sistema depende de duas entradas, de x quadrado de n de x de n menos 1. Então, para a gente verificar se ele é aditivo ou não, a gente teria que fazer a transformação de t de x1 mais x2 de n igual a t de x1 mais x2. Tá? Então, vamos ver aqui como seria. Então, para a parte esquerda da igualdade, onde tiver x de n, eu vou substituir por x1 de n mais x2 de n. Então, como eu tenho no meu sistema x ao quadrado, eu vou ter agora x1 de n mais x2 de n, tudo elevado ao quadrado. E embaixo eu vou ter x1 de n menos 1 mais x2 de n menos 1. Então, para fazer o lado esquerdo da igualdade, basta eu substituir onde tiver x de n por x1 mais x2. Para o outro lado, eu vou fazer a transformação substituindo x de n por x1 e depois somar com mesmo sistema, só que substituindo x de n por x2 de n. Então vai ficar x1 ao quadrado dividido por x1 n menos 1 mais x2 ao quadrado de n dividido por x2 de n menos 1. Devido na primeira parte ser x1 de n mais x2 de n ao quadrado, a gente já percebe que o lado esquerdo é diferente do lado direito, e isso já diz que o sistema não é aditivo. Tá? Ele só vai ser aditivo se os dois lados forem iguais. A terceira propriedade é a propriedade da homogeneidade. Tá? Um sistema é dito homogêneo, tá? Se fazendo um escalamento na entrada por uma constante resultar em um escalamento de mesmo valor na saída. Tá? Então aí vamos ver um exemplo para ficar bem fácil de vocês entenderem. Tá? Então seria eu fazer uma transformação de c vezes x de n, ou seja, eu substituir onde tiver x de n por c vezes x de n, e na outra eu vou pegar o c e multiplicar por toda a transformação de x por x mesmo. Tá? Então nós vamos ter aqui, né, para o mesmo exemplo anterior de x quadrado sobre x de n menos 1, onde tem x de n eu vou substituir por c vezes x. Então ficou c vezes x ao quadrado, embaixo c vezes x de n menos 1 do lado esquerdo. Do lado direito eu vou ter c vezes x ao quadrado dividido por x de n menos 1. Tá? Então aqui vai ficar, do lado esquerdo eu vou ter c ao quadrado e c embaixo, que eu corto, e vai ficar apenas c. E aí a gente percebe que esse sistema é homogêneo, pois o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, para esse sistema de x quadrado dividido por x de n menos 1, ele é um sistema não aditivo, mas homogêneo. Tá? Sabendo se ele é aditivo e homogêneo, a gente pode saber se ele é linear. O sistema vai ser linear se for simultaneamente aditivo e homogêneo.
Então, naquele caso que nós estávamos trabalhando, onde o sistema era x² sobre x de n menos 1, ele seria um sistema não linear. Nesse caso também, se a gente analisar para um sistema com memória, a gente também pode dizer que ele é um sistema sem memória, devido a esse x de n menos 1 na divisão. Tá? Então vamos só para mais um exemplo sobre se o sistema é aditivo ou homogêneo. Né? Se a gente considerar agora que o sistema é x de n mais x conjugado de n menos 1, tá? Então, se a gente analisar primeiro se ele é com memória ou não, a gente já percebe que ele é um sistema com memória, devido ao n menos 1. Mas agora a gente vai testar se ele é aditivo e se ele é homogêneo e logo se ele é linear também. Então, para ver se ele é aditivo, eu vou substituir x1 de n mais x2 de n por x. Então, vai ficar x1 mais x2 de n mais x1 conjugado n menos 1 mais x2 conjugado de n menos 2. E eu vou fazer a mesma coisa agora por partes, né? Então, vou substituir o x por x1 de n, então vai ficar x1 de n mais x1 conjugado de menos 1, mais x2 conjugado de n menos 1. Tá? Como há igualdade entre as duas sentenças, eu posso dizer que esse sistema é aditivo. Agora, vamos verificar se esse sistema é homogêneo. Tá? Se eu substituir agora o x de n por c vezes x de n, eu vou ficar com c vezes x de n mais c vezes x de n menos 1, tudo conjugado. Tá? E para o lado direito é só colocar o c vezes x de n mais x de n menos 1 conjugado. Faltou aqui o conjugado, tá? Mas tem um conjugado aqui. Cx de n vai ser mais c conjugado, porque o conjugado vale para as duas sentenças, então fica c conjugado, x de n menos 1. Isso é diferente porque na sentença aqui do lado direito eu só tenho c vezes x conjugado, né? Novamente está faltando o conjugado aqui. Mas qual a diferença? Aqui tem um c conjugado e um c não conjugado. Se esse c for real, essa sentença estaria igual. Mas para que a gente possa analisar se é homogêneo, esse c pode ser atribuído qualquer valor. Então, por ele ser qualquer valor, tá? Então ele é considerado não homogêneo. Então, y de n igual a x de n mais x conjugado de n menos 1, ele é dito aditivo, não homogêneo, e como por ser não homogêneo, ele também é não linear. Tá? Então aí a gente já conseguiu ver agora 4 propriedades de sistemas. Tá? Uma outra propriedade que eu queria mostrar é os sistemas invariantes ao deslocamento, tá? Que são os sistemas invariantes no tempo, né, ou ao deslocamento, são os quais um deslocamento na entrada x de n causa um deslocamento na saída y de n. Ou seja, se x1 de n é igual a x de n menos n0, temos que a transformação de x1 de n é igual à transformação de x de n menos n0, que seria o y de n menos n0. Então agora eu vou passar para vocês como é que vocês podem identificar se um sistema é invariante ao deslocamento. Tá? Então, se eu substituir o x de n por x de n menos n0, tá? Vai dar um sistema, né? E depois eu vou substituir o n por n menos 0. Se esses dois passos que eu fizer der a mesma resposta, o sistema é invariante. Caso dê diferente, o sistema vai ser variante. Tá? Então, se a gente pegar o exemplo que de y igual a 2x² de n, se eu substituir o x por n menos n0, eu vou ter x² de n menos n0. E se eu substituir o n por n menos n0, também vai dar x² de n menos n0. Tá? Então, um outro exemplo aqui, y de n igual a e elevado a menos n x de n. Então, pelo primeiro passo, eu vou substituir onde tiver x de n por x de n menos n0. Então, vai ficar e elevado a menos n de x de n menos n0. Já o segundo passo, eu vou substituir onde tiver n por n menos n0. E aí ficou e elevado a menos n menos n0 vezes x de n menos n0. Nesse caso, a gente percebe que não existe a igualdade entre os dois passos, e assim a gente pode dizer que o sistema é variante ao deslocamento. Um outro sistema que a gente pode analisar são os sistemas lineares invariantes ao deslocamento, que são aqueles sistemas que são lineares e invariantes ao deslocamento. Então, para
Para você saber se o sistema é linear e invariante ao deslocamento, basta você calcular se ele é linear e se ele é invariante. Tá? Um outro sistema é os sistemas causais. São sistemas que um sistema é dito causal se para qualquer n0 a resposta do sistema no tempo n0 dependia apenas dos valores de entrada até n igual a n0. Em outras palavras, a saída do sistema só depende de amostras da entrada no passado ou presente. Tá? Então aí nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo, y de n é igual a x de n mais x de n menos 1. Esse sistema é dito causal porque o valor da saída em qualquer n igual a n0 depende apenas de uma entrada de n0 e n menos 1. Tá? Então ele não tem valores futuros aí. E o x de n igual a x de n mais 1, tá? Ele é aquele sistema que é não causal, porque a saída depende de valores no tempo n mais 1. Tá? Então, toda vez que o sistema, que a entrada depender de valores positivos, n mais alguma coisa, ele vai ser considerado um sistema não causal. Tá? Um outro sistema que nós temos são sistemas estáveis. Um sistema estável é quando obedece à regra de se o sinal de entrada tem amplitude limitada, todos os instantes de tempo também vão ter a sua saída limitada. Tá? Então, com essa parte, eu apresento a vocês as propriedades de sistemas e aí qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagens ou colocando lá no Classroom. Tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.